Oi, eu sou o Felipe e você tá pronto para ouvir uma das histórias mais doidas da sua vida? Hoje eu quero te contar sobre o dia em que a modelo Chloe Ayling desapareceu. E esse é só o começo de um caso muito bizarro. Depois desse longo hiato, estamos de volta. Tá no ar mais um Sexta Maldita. E toda sexta vai ter um caso bizarro novo. Pode cobrar. Vem comigo. Essa história começa com Phil Green, celebridade controversa e dono de uma das maiores agências de modelo no Reino Unido. Além da sonegação de imposto, lavagem de dinheiro, processos trabalhistas e xenofobia, claro, ele também esteve envolvido em algumas acusações de assédio sexual. Com o tempo, inúmeras denúncias surgiram e outras meninas que passaram pela Supermodel Agency alegaram que a empresa era apenas um grande esquema de assédio que se aproveitava do sonho das jovens. Talvez isso faça sentido já, mas ainda assim, de longe, a maior polêmica em que ele e sua agência de modelos esteve envolvida foi o caso de Chloe Ayling. Em março de 2017, Phil Green entrou em contato com a modelo de 20 anos, oferecendo uma boa oportunidade de trabalho. Segundo ele, um fotógrafo que havia se apresentado como André Lazio ofereceu 2.000 libras esterlinas, mais 900 adiantado, como pagamento por uma sessão de fotos para divulgar a sua marca de artigos para motos. O ensaio aconteceria em Paris. Phil Green, como um profissional da área, diz ter verificado tudo. O estúdio, chamado Bellissima Fic, tinha endereço fixo e aparecia no Google Maps. Ele verificou o site, pediu todas as informações sobre data e horário das filmagens e, segundo ele, parecia mais um negócio comum. Confirmando que era seguro, ele mandou a modelo em um voo em direção à França. Poderia ser aqui o momento em que se iniciava a tragédia de Chloe Ayling. Mas havia algo pior para acontecer. Talvez um sinal olhando em retrospecto. Houve um ataque terrorista em Paris e um policial foi morto. Toda a TV falava sobre o caos em que a capital francesa tinha se enfiado naquela época e Phil Green ficou preocupado. Ele ligou para a modelo e pediu para que ela não saísse do hotel porque seria arriscado, que então marcassem para outro dia. A modelo aceitou a recomendação e não foi para a sessão de fotos. Porém, na manhã seguinte, André Lazio ligou para cancelar, afirmando que seu estúdio tinha sido saqueado. Teriam que encerrar o negócio. Ele chegou até a ir no hotel para se encontrar com a Chloe para pagar a diária dela e lhe dar 90 libras para custear a sua estadia, alimentação, etc. O negócio não foi completado e a modelo voltou para casa. Alguns meses se passaram e quando o medo coletivo esfriou, o fotógrafo mandou outro e-mail. Dessa vez, decidido a seguir com o que havia sido combinado. Agora, o ensaio aconteceria em outra parte da Europa. O local escolhido foi Milão, capital da Lombardia, na Itália. Após Phil Green repassar o recado, todo aquele processo se repetiu e a modelo chegou lá em 10 de julho. Ela ficou hospedada no Hotel Galles, no centro da cidade. Na manhã seguinte, dia 11, por volta de 8h30 da manhã, ela faria as fotos. Mas quando o dia chegou, Phil Green recebeu a ligação de uma mulher assustada. Era Beata Ayling, mãe da Chloe. A mulher contou como ela e a filha eram próximas e ela nunca tinha sumido daquele jeito, ainda mais em uma viagem assim. Desde o dia anterior, Chloe não respondia suas mensagens. Ela ligou para a filha, mas o telefone dava como desligado. E para tornar a situação mais desesperadora para essa mãe, ela verificou com a companhia aérea e Chloe não tinha pegado o voo de volta para o Reino Unido ao final da sessão de fotos como havia sido combinado. Phil Green tentou entrar em contato com a Chloe e com o fotógrafo ou alguém da empresa, mas sem sucesso. Ele pediu à mãe que avisasse a polícia e que qualquer nova informação entraria em contato. E assim, no dia seguinte, em 12 de julho, às 10 da manhã, ele recebeu um e-mail. O e-mail abria com uma frase que, de forma perturbadora, era sucinta e parecia mais uma peça de publicidade. Nós temos Chloe Ayling.
As pessoas responsáveis pela mensagem diziam fazer parte de um grupo secreto que anunciava a venda de seres humanos na Deep Web e pediam um resgate de 300 mil libras em bitcoins. Nós temos Chloe Allen e somos do grupo Black Death. A menos que você nos pague até domingo, ela será leiloada, onde poderá ser vendida para a máfia russa. No resto da mensagem, os sequestradores citavam 3 milionários, todos famosos, mas mais importante, conhecidos de Phil Green. Nomes que poderiam pagar o dinheiro necessário para que a mulher encontrasse sua liberdade. Nomes que provavelmente vieram de Chloe Allen em um ato de desespero enquanto negociava com seus sequestradores. Uma prova de que o grupo realmente havia sequestrado a mulher. Mas caso faltasse algum motivo para acreditar nas ameaças, as imagens começaram a chegar. Quando Phil Green avisou o consulado britânico em Milão, eles assumiram o e-mail do homem e começaram as negociações. Para provar que realmente tinham o que estavam anunciando, eles enviaram imagens de Chloe completamente drogada e fora de si, deitada no chão. Mais tarde, as autoridades confirmariam que ela foi drogada com ketamina, um tranquilizante para cavalo que é usado como droga recreativa por algumas pessoas. As imagens foram feitas com ela sob o efeito do entorpecente. A polícia italiana foi até o endereço que o homem tinha dado como sendo o do estúdio de fotos e descobriram que era um endereço de fachada. No lugar de um estúdio com câmeras, luzes e rebatedores, eles encontraram as roupas que Chloe Allen estava usando no dia de sua viagem, inclusive seus sapatos, e nada mais. Tirando isso, não havia qualquer outra pista de para onde a mulher poderia ter ido. Em um dia, ela estava no que acreditava ser uma oportunidade de trabalho, e no outro, qualquer rastro seu tinha desaparecido. Enquanto isso, os sequestradores fizeram uma nova proposta com 30 mil libras a menos. Por 270 mil libras, eles aceitariam libertar a mulher e, em certo ponto, aceitaram baixar para 230 mil libras. A polícia, se passando por Phil Green, avisou que o máximo que conseguiria pagar era 20 mil libras, uma isca para conseguirem algum contato com os sequestradores. As negociações duraram por volta de uma semana, com a polícia praticamente morando no escritório de Phil Green e tendo acesso ao seu e-mail para negociar com os criminosos. Era exaustivo, era estressante, os nervos estavam à flor da pele, mas principalmente era frustrante. Negociar e negociar e não conseguir chegar a uma resolução. O caso ganhou as páginas dos jornais europeus e todos temiam que o pior poderia acontecer. O tempo estava contra eles. Se o grupo conseguisse tirar Chloe do país, era possível que ela passasse o resto da vida no escuro, como mais uma vítima do tráfico humano. Felizmente, esse não foi o seu destino, porque a polícia finalmente encontrou a modelo. O caso foi resolvido não pela sagacidade da polícia ou algum esforço dos envolvidos, e se você está achando que ficou tudo bem por esse caso ter sido resolvido tão rápido assim, você está muito enganado, porque essa história está longe de terminar, e principalmente longe de ter um fim que faça sentido, porque no dia 17 de julho de 2017, o sequestrador saiu de casa com a Chloe Allen e simplesmente a levou para o consulado britânico. Sem as negociações chegarem a um fim satisfatório, ele decidiu libertá-la. Finalmente ela estava livre. E justamente quando a mulher estava enfim segura, é que essa história ficou ainda mais bizarra. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. – 11 de março de 2017. Chloe Allen acreditava estar mais um passo perto do seu sonho de se tornar uma grande celebridade quando tomou um táxi em direção ao estúdio naquele dia. Em vez dos flashes que lhe levariam à fama, ela foi recebida por um homem que imediatamente a segurou pelo pescoço, tapou sua boca e a imobilizou. Em seguida, outro homem cobrindo o rosto com uma máscara se aproximou e injetou algo em seu braço. Demorou bem pouco para que a ketamina fizesse efeito em sua corrente sanguínea. Depois de ser drogada, Chloe teve os pés e mãos amarrados, para em seguida ser colocada dentro de uma mala de couro e a mala colocada dentro do porta-malas de um carro. A única abertura que ela tinha para conseguir respirar era através de um pequeno buraco na mala.
Nessa situação claustrofóbica, ela foi levada até um local desconhecido, onde passou todo o tempo algemada a um móvel num quarto trancado. Lá, o seu raptor perguntou se ela não o reconhecia de algum lugar. Foi então que tudo ficou óbvio. Ela reconheceu o homem como sendo o suposto fotógrafo André Lázio, obviamente um nome falso. O nome real do seu sequestrador era Lukas Herba, um estranho polonês de 30 anos. O ataque terrorista na França tinha frustrado sua tentativa inicial de sequestrar a mulher. Mas agora, ele tinha finalmente conseguido seu objetivo. Lucas deixou claro que não iria machucá-la e que tampouco iria fazer qualquer tipo de insinuação sexual para cima dela. Obviamente, o primeiro medo que tomaria qualquer mulher. Com o tempo, a tensão diminuiu e por alguns momentos, Lucas até aceitou soltar as algemas de Chloe para que ela pudesse ficar em uma posição confortável no quarto. Lukas Herba foi capturado pouco tempo depois na mesma região em que deixou Chloe. O que só deixa a coisa mais estranha. O que ele esperava que fosse acontecer? Qual era exatamente o seu plano? E o grupo Black Death? Seus depoimentos eram inconsistentes e fantasiosos. Em determinado momento, ele disse aos policiais que tinha leucemia e, desesperado por dinheiro, entrou em contato com um grupo de romenos na cidade de Birmingham, no Reino Unido. Esses criminosos sim o teriam pressionado a participar do sequestro. Em dado momento, ele disse ser um agente do FBI que não poderia revelar a sua identidade. E já em outro momento ele disse que era o próprio líder do tal Black Death. Um homem, obviamente, instável. Ele tinha pagado cerca de 300 libras para alugar a propriedade que usou como cativeiro no site italiano Subito. Porém, quando questionado por que tinha feito isso, por que tinha simplesmente jogado tudo pro ar e libertado a mulher, ele respondeu: "Eu libertei a Chloe e disse que ela poderia sair quando quisesse e eu nunca a machuquei. Nós até dividimos a cama, embora tivessem outras camas." Então, segundo o sequestrador, aquilo nunca foi um sequestro de verdade. E com o seu depoimento, a polícia foi até o cativeiro. No lugar, os investigadores encontraram o computador de Lucas, o que ajudou a comprovar que os e-mails pedindo resgate tinham sido enviados realmente do mesmo dispositivo. E no computador, um arquivo de texto pronto para ser enviado pelo e-mail, em nome do grupo secreto, que dizia: "Você está sendo liberada como uma enorme generosidade do grupo Black Death. Sua liberação, no entanto, vem com um aviso, e você deve ler esta carta com muito cuidado. Você certamente está ciente de seu valor no mercado de escravidão humana e deve observar que isso não é pessoal. São apenas negócios. Para sua liberação, levamos em consideração vários fatores. Foi cometido um erro ao capturá-la, especialmente considerando que você é uma jovem mãe que não deveria em nenhuma circunstância ser atraída para um sequestro. O segundo fator importante que você conhece muito bem é sua proteção geral por um de nossos principais e muito respeitados homens, que fez uma postura muito clara e sólida no seu caso. Você, ao desembarcar em seu país de origem, cessará todas as atividades de investigação relacionadas ao seu sequestro. Você também concorda em fornecer um conjunto pré-determinado de informações para a mídia e esperamos ver evidências disso em um futuro próximo. Você e sua família nunca falarão sobre nós de forma pejorativa e sem respeito. Você foi tratado de forma justa, com respeito, e esperamos ouvir exatamente o mesmo sobre nós em troca. Você pode liberar qualquer informação que tenha ouvido aqui enquanto esteve sob nossa posse, pois ele nunca lhe daria qualquer informação que pudesse prejudicar nossas atividades. Não vamos tolerar mentiras sobre nada do que aconteceu. Você também concorda em pagar os custos pendentes de sua libertação, de $50 mil? Esperamos que o dinheiro seja pago em bitcoins dentro de um mês. Qualquer tipo de desobediência com o que foi dito acima resultará em sua eliminação. De acordo com o relato de Aileen aos investigadores italianos, ela foi informada de que vários compradores em potencial haviam sido alinhados antes que os sequestradores mudassem de ideia. Também disse que o homem tinha se gabado de como tinha ganhado mais de 15 milhões de euros nos últimos 5 anos com o tráfico humano e explicou que todas as meninas são destinadas à escravidão sexual em países árabes. Quando os compradores se cansam da menina comprada no leilão, eles podem dá-las a outras pessoas e quando não se interessam mais, elas se tornam uma
refeição de tigre. Mas pelo menos tudo tinha acabado. E quando Chloe Allen finalmente estava segura, de volta ao Reino Unido, a primeira coisa que ela fez foi contratar um agente publicitário. O que deixou Phil Green muito irritado e fez ele começar a se questionar sobre a veracidade de tudo que tinha acontecido. E durante o seu depoimento, a polícia se interessou pelos seus sapatos. Era um par de tênis bem bonitos. Eles queriam saber onde ela os tinha comprado. A resposta de Chloe Allen foi o choro. Ela estava nervosa. Nervosa porque percebeu que a polícia sabia. Quem tinha comprado os seus sapatos era o seu sequestrador. E é aqui que essa história, que já estava bizarra, começa a ficar absurda. Porque até mesmo a polícia começou a se perguntar se o que tinha acontecido era real mesmo. Iniciou-se uma investigação para descobrir se o tal grupo Black Death era real. O Black Death Group surgiu em meados de 2015, anunciando que supostamente seriam os serviços de tráfico humano. Pouco tempo depois, um usuário do Reddit postou em um dos fóruns pedindo mais informações sobre esse site bizarro que ele tinha achado. O post no Reddit não tem muita coisa, mas acabou servindo de inspiração para uma matéria da Vice. Você não precisaria ser um expert em Deep Web para ter acesso ao tal grupo Black Death. Uma das primeiras menções sobre o grupo que você vai encontrar na internet é essa tal matéria da Vice. Dado a notoriedade da matéria, as instituições públicas decidiram fazer alguma coisa a respeito. Em maio de 2016, a Europol inicia um dossiê sobre o Black Death. O relatório foi inconclusivo e não conseguiram encontrar provas de que o grupo fosse real. Na internet, menções ao grupo surgiram aqui e ali com ofertas de inúmeros serviços que na prática você nunca conseguia ir adiante. Era quase como se você tivesse procurado o nome de alguma organização secreta da Deep Web no Google e tivesse se apropriado dos resultados. Ainda mais quando você junta com as imagens que a polícia obteve dos dois em uma loja comprando sapatos. As informações sobre esse caso são muito escassas na internet, pelo menos qualquer coisa que vá além da superfície. Durante a minha pesquisa, eu encontrei ótimas fontes, mas que ou já tinham sido, ou antes que eu pudesse usar aqui, foram removidas por ordem judicial. Pois é, eu espero que não role o mesmo com esse vídeo. Chloe Allen foi interrogada pela polícia durante quase 13 horas em 3 entrevistas separadas. Foi durante esses questionamentos que ela contou sobre como o seu sequestrador tinha lhe dado um agasalho e um par de tênis, já que ela tinha perdido os seus durante o ataque do sequestro. A lojista que vendeu os sapatos foi identificada e interrogada. Ela contradisse sua versão dos fatos e disse à polícia que Chloe estava com Lucas quando os sapatos foram comprados e que poderiam verificar nas imagens das câmeras de segurança. Essas imagens do circuito de segurança vazaram. A gravação mostra Chloe de mãos dadas com Lucas, caminhando livremente por Milão alguns dias antes de ser liberada, sem muita explicação. No momento dessas imagens, ela deveria estar supostamente algemada dentro de um quarto sujo. A polícia apontou sobre o quão estranho era que o seu sequestrador simplesmente saísse com ela por aí em público para comprar tênis novos. E mais estranho ainda, ela não resolver pedir ajuda de forma alguma. Quando confrontada com as alegações, Allen desmoronou e admitiu que foi com Lucas comprar os sapatos. Um policial então perguntou por que ela mentiu, ao que Allen respondeu: "Eu não tenho uma explicação razoável." E isso foi usado e explorado pelo advogado de Lucas. Ele apontou para um conjunto único de anomalias, incluindo alegações de que Chloe Allen não apenas foi comprar sapatos com seu raptor, mas também tomou café da manhã em um local público com ele antes da sua libertação. Ele também destacou a série de aparições na televisão da modelo e os planos de lançar um livro. Resumindo, Lucas não era um sequestrador e Chloe Allen não era uma vítima. Os dois eram sócios nesse golpe de publicidade. Mas resumindo, a história é estranha? É, só que o juiz responsável pelo caso condenou Lucas. Ele afirmou que as 89 páginas de material usados pelo advogado vinham inteiramente de reportagens na mídia. Ou seja, segundo o juiz, o caso é estranho, mas a desconfiança a respeito do relato da mulher foi fabricada pelos tabloides. Apesar dessa parte estranha da compra de sapatos, todas as outras evidências apontam que Lucas era um cara perturbado e instável. Ele foi condenado a 16 anos de cadeia, mas teve sua pena reduzida para 12 anos e 1 mês.
O outro homem mascarado foi identificado como o irmão de Lucas. Fios de cabelo dele foram encontrados no porta-malas do carro em que a Chloe foi levada. Ele foi extraditado para a Itália e lá foi condenado também a 16 anos, mas também teve sua pena reduzida, só que para 5 anos e 8 meses. Chloe Ayling hoje trabalha como modelo, mas sem alcançar nenhuma fama considerável além do caso do seu sequestro. Sua aparição mais recente na mídia foi uma participação no Big Brother inglês de 2018, onde causou polêmica ao flertar com um participante casado. E mesmo com a condenação, para muitas pessoas existem lacunas sobre o que é verdade e o que é ficção nesse estranho sequestro. Eu, particularmente, acredito nela. Eu acho que ela foi sequestrada sim e que depois que tudo passou, por que não aproveitar o espaço midiático, já que o trabalho dela era esse mesmo. A gente tem muito exemplo disso aqui no Brasil. E em momentos de choque, sei lá, a gente age de forma bizarra. Se você acredita que está sob o controle de uma organização poderosa, você vai fazer tudo o que te mandarem. Assim como eu acredito que a tal organização nunca existiu e ele só usou como desculpa. Mas e vocês? Eu quero saber o que vocês acham. Crime hediondo ou golpe de publicidade? Deixei nos comentários que eu quero muito saber. Falou? Esse foi o caso bizarro do Sexta Maldita de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.